Olá pessoal, de volta com você novamente. Hoje para falar de uma questão interessante, os conflitos que tínhamos na Europa, conflitos que tivemos na ex-União Soviética, são sempre temas muito interessantes. Então vamos começar falando agora da ex-União Soviética e os efeitos de sua fragmentação. O que nós temos aqui? Nós temos uma área achurada, que vai ser uma área que, pós-fragmentação da União Soviética em 1991, vai experimentar uma série de conflitos. Então essa é a região que vai aparecer para você, esta aqui está circulada em vermelho, ok? Como a região do Cáucaso. Então no exercício podemos falar de conflitos no Cáucaso. Se falamos disso, o que você tem que lembrar? Aí nós dividimos em dois momentos distintos para você. Primeiramente, o momento dos nacionalismos de fragmentação e integração. Como assim, professor? Não entendi. Isso se remete ao contexto de 1991, quando o nacionalismo levou à fragmentação da União Soviética, mas deu origem à comunidade dos Estados independentes. Então, ao mesmo tempo que ocorreu uma fragmentação com o fim da União Soviética, nós tivemos uma integração por meio de um bloco econômico. Era a comunidade dos Estados independentes que queria fortalecer sua relação política e econômica como resultado da fragmentação da União Soviética. Mas aí vem a pergunta, e o Cáucaso? Primeiro, o que nós temos ali? Acompanhe na tela. Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Rússia e Chechênia. Veja você, cinco áreas. A Geórgia na Ossétia do Sul, a Armênia com predomínio de curdos, o Azerbaijão, Nagorno-Karabakh, a Rússia do Daguestão e da Chechênia. Chechênia, ponto importante, área estratégica pela passagem de oleodutos e pelo refino de petróleo. O que nós vamos ter aqui? Olha só que importância. Vamos destacar, Chechênia, área estratégica, por quê? Passagem de oleodutos e pelo refino de petróleo. O que nós temos? Atentados terroristas em 2002 e 2004, na região de Beslan. Estas áreas estão no Cáucaso. Mas o que é a ênfase que nós queremos dar aqui? Observe essa área no mapa primeiro. Sempre falamos para você o quanto é importante que você tenha uma noção visual das representações. Isso é crucial. Se cair um mapa lá no exercício clássico dos vestibulares do Enem, você saber identificar. Então fica a dica. Você tem dificuldade com mapas? É interessante de quando em quando estar consultando um atlas, para que a sua imagem comece a ser memorizada por você, para não se confundir lá. O que nós temos aí então? Uma área relativamente pequena, localizada entre o Mar Cáspio, que aqui está identificado para você, e a região do Mar Negro. Então, uma área muito importante. Você observou um outro detalhe? É uma área fronteiriça com o Irã e com a Turquia. Portanto, uma área considerada estratégica em termos de localização geográfica. Lembra o que ressaltamos? É uma área de passagem de oleodutos e de refino de petróleo, extraído na região do Mar Cáspio. Então veja o traçado dos oleodutos que nós temos nessa região. Então, pensar em perder esse território é algo que não passa pela mente da Rússia, de maneira alguma. Só que emancipar, separar, é algo que é de anseio do povo checheno. Isso vai resultar em uma situação de conflito. E começa uma luta pela independência a partir de 91, onde a Chechênia vai declarar a independência e iniciar um conflito. E, por sinal, a Chechênia vai ter uma vitória inicial. Ela obtém êxito e vai declarar-se independente da Rússia. Porém, esse conflito se arrastou até 96 e houve um acordo que pôs fim ao conflito, dando uma relativa autonomia à Chechênia. Vamos apimentar a questão? A Chechênia tem como religião o islamismo. Isso põe como pano de fundo o aspecto religioso.
E o que eu vou ter? O governo russo, né, temendo uma extensão desta ideologia separatista, resolve então atacar a Chechênia e tomar posse desse seu território na proporção que chegou a 80%. Em 1999, Vladimir Putin organizava uma nova ofensiva contra os separatistas e toma de vez esse território. Uma série de atentados a alvos civis foram desencadeados pouco tempo antes, né, também em Moscou. Era um conflito de grande repercussão no final do século passado. Desta vez, a vitória foi da Rússia. E os chechenos permanecem anexados à Rússia, porém gozando de uma autonomia interessante, que é uma autonomia, que podemos dizer, relativa, para se evitar uma situação de conflito e uma retomada de uma situação de guerra. A Rússia deu início a uma segunda guerra na Chechênia porque não aceitou sua autonomia. Só que dessa vez ela vai agir de forma extremamente rápida, decisiva e vai abafar todos os focos de rebeldes. E a Chechênia vai permanecer sobre o domínio russo até os dias atuais. Chechênia, né, que é a expressão que nós temos de origem russa, é a versão russa, né? O nome seria Noxian, tá? E por consequência é uma das 21 repúblicas da Rússia na atualidade. O status de república é o maior nível de autonomia possível. Assim, tentamos garantir a unidade para evitar a perda de um território. Com o governo de Vladimir Putin, a possibilidade de um separatismo diminui bastante, pois recentemente Vladimir Putin afirmou que a pior coisa que aconteceu para a Rússia nos últimos 100 anos foi a fragmentação da União Soviética. Logo, não há de se pensar em permitir um novo separatismo, principalmente numa área tão estratégica como é a região do Cáucaso. Desta forma, convido você a continuar nos acompanhando. Novos temas, nova geopolítica e você sempre antenado para estar bem informado. Grande abraço e até a próxima.